alguém falar aí, ah, não, professor, beleza, foi até aí, né? Ou caso não entenderam alguma coisa, vocês podem falar por aí pelo áudio, tá? Falamos dessa junção neuromuscular e como estava envolvida, né, no caso, a maioria dos músculos, até nos músculos próprios do glóbulo ocular, e também como isso se veia, né, no caso, na junção neuromuscular, que é a ligação, no caso, do bulbo, né, do neurônio, e ela estava ligada, estava em contato com quem? Com o músculo, né, que seria o órgão efetor. Aqui na imagem, acho que foi aqui que nós ficamos, mais ou menos. Mas vamos lá. Caso alguém tiver alguma pergunta, é só falar, tá, pessoal? Beleza. Bem, então tínhamos falado que todas as movimentações, todo o nosso corpo, ele funciona em base a quê? A uma transferência de quê? De neurotransmissores. Neurotransmissores são pequenas moléculas, são moléculas que elas cumprem, são, na verdade, sintetizadas pelos próprios neurônios, e elas cumprem funções específicas, dependendo para cada parte do corpo, seja locomotora, seja emocional. Então, neurotransmissores temos envolvidos na cognição, no sistema emocional, na parte locomotora, de movimentação. Então, é muita coisa que os neurotransmissores, no caso, estão envolvidos. Então, eles saem a partir, é o que a gente chama sinapses, na verdade. Então, essa sinapse, ela vai, no caso, fazer uma ligação, pode ser entre dois neurônios, ou, no caso agora, entre um neurônio e o músculo, que seria o órgão efetor, mas também pode ser entre esse neurônio e a musculatura do estômago também. E assim vai dependendo. Cada órgão tem uma junção neuromuscular para ela poder efetuar ou realizar as movimentações no estômago, o peristaltismo. Ele é controlado, logicamente, que isso é involuntário, né? A gente não controla, mas ele é automático através da ligação entre um neurônio e essa camada muscular do estômago, de qualquer órgão, no caso, tá? Então, o que que acontece? Se você pode observar aqui, você pode ver, tem os pontinhos aqui em vermelho, esses são os neurotransmissores. Eles nascem a partir da estrutura que estou marcando aqui, que isso aqui é o bulbo do neurônio. E esse bulbo do neurônio vai criando esses neurotransmissores para soltar eles, para eles se ligarem aonde? Sabe que tem umas estruturas assim, que parecem uma U, né? Elas são receptores. Então, todo o princípio, no caso que rige essa ligação e essas respostas, são que a ligação desse neurotransmissor com esse receptor. Uma vez que teve essa ligação, o que vai acontecer? Vai ter uma resposta. E essa resposta, lembra que eu falei, a movimentação e entre outras coisas, né, no caso. Aí, professor, e caso não tiver resposta, por que seria? Porque às vezes as drogas, no caso medicamentos, elas bloqueiam esses receptores aqui que eu estou mostrando. Bloqueiam. Então, os neurotransmissores, eles não conseguem se ligar. Então, você não tem essa resposta. Aí, isso é bom? É bom e é ruim. Porque, tipo, imagina para dor. Analgésico interage nessa região. Então, ela bloqueia o receptor e assim o neurotransmissor que provoca dor, né, que sinaliza para você ter dor, ele não tem como dar uma resposta. Então, ele fica no vácuo. Entendeu? E assim, vários tipos de medicamentos interagem dessa maneira, né? Mais que analgésicos, anti-inflamatórios. Anti-inflamatório é um pouco mais complexo, mas é tudo na base de intervir na ligação do neurotransmissor com o local de ação. Na parte muscular, no caso, né, aí já é um pouco mais fácil.
os analgésicos musculares, né, quem já tomou alguma vez Dorflex, eles se interagem dessa mesma maneira, tá? E agora, uma coisa importante que vocês têm que entender é a parte da contração muscular. Como que ela funciona a nível celular. O que está acontecendo? Porque a gente faz contração muscular toda hora, né? No momento que acorda, quando vai desenvolver um exercício, um trabalho, tudo é contração dos músculos, constantemente. Tanto a contração como o relaxamento desse músculo. Então, que normalmente a gente começa a falar sobre essa contração muscular? No caso, que é uma ligação com o neurotransmissor, né? Já tínhamos visto, esse neurotransmissor faz que com que o sarcolema, lembra do sarcolema? O que era o sarcolema normalmente? É a membrana citoplasmática, né? No caso, a membrana, a parede, né? No caso, citoplasmática, que ela vai fazer que se torne mais permeável ao sódio. Então, esses elementos como o sódio, eles entram mais rapidamente porque são eles que vão iniciar os processos de contração muscular, tá? E o que vai levar ao quê? A uma despolarização do sarcolema, no caso, tá? Esse é o primeiro passo. Normalmente, nos livros falam sobre sarcolema, eles não falam do sódio, obviamente, eles falam somente inicia a despolarização do sarcolema. A contração muscular se inicia com a despolarização. Eles não falam muito de sódio, mas eu estou falando para vocês que todo se deve ao quê? A que o sódio entra, no caso, mais rapidamente na membrana, no caso citoplasmática, né? A parede celular dessa célula muscular. E aí que vai gerar? Vai gerar um potencial de ação muscular. Esse potencial de ação muscular é nada mais do que influxo de sódio, entrada de sódio, no caso, e gera um potencial de ação muscular. Também muitas literaturas falam, a contração muscular se inicia com uma geração de um potencial de ação muscular também. Mas se tudo é que entrada de sódio, tá? Esse potencial de ação muscular, então, viaja ao longo do sarcolema, como tínhamos visto, né? Através do quê? Dos túbulos T. Isso aqui é importantíssimo, já vamos explicar o que são esses túbulos T. Aqui na figura, somente está mostrando aquela junção neuromuscular, né? Através dos bulbos, no caso dos neurônios motores, no caso, tá? Aqui é só está mostrando que esse processo, no caso de despolarização. Aqui tem, no caso, tem o neurônio na parte azul, essa parte azul do neurônio, e a parte exterior do neurônio, que normalmente podemos falar como seria, né, a ligação com o músculo. Então, observa que esses elementos, o sódio e o potássio, sempre está em constante entrada e saída. Mas quando tem o processo de excitação, no caso da contração, as moléculas de sódio, elas aumentam essa entrada. No caso, elas saem do neurônio, né, como está acontecendo agora, e elas estão entrando com maior quantidade dentro do sarcolema. Por isso que a gente está colocando o exterior do neurônio, a gente vai simplificar como se fosse já no dentro da célula, tá? Elas vão atravessar a membrana celular para entrar dentro da célula muscular, tá? Com maior, e isso inicia o processo de despolarização celular, que vai gerar um potencial de ação muscular, ok? Aí esse sódio ele vai viajar através do quê? Dos túbulos T, no caso. Através dos túbulos T, observa os túbulos T, eles se encontram, no caso, nessa membrana do sarcolema, no caso. Aí eles vão entrar em contato, observa, eles por aqui vão vindo, eu estou fazendo o caminho aqui, eles entram através desses túbulos T, só que aí no meio a gente vai encontrar que uma velha estrutura que a gente conhece, né, uma organela chamada retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, uma vez que no caso se gerou esse processo de despolarização e entrada de sódio,
Quando ela detecta isso, ela vai fazer uma liberação de quê? Você observa aqui na imagem, vai liberar cálcio. Observa aí que está liberando cálcio. Ele começa a soltar o cálcio que está dentro desse retículo sarcoplasmático. Para onde? Ela vai liberar isso já para aqueles filamentos, no caso, para o sarcômero, que está constituído, no caso, tínhamos falado, né, pela miosina, actina, a troponina e a tropomiosina, no caso, né, e vai iniciar esse processo de contração celular. Já estamos chegando. Aí, novamente, só mostrando na figura, né, o retículo, você vê que uma rede aqui, né, aí esse é o retículo sarcoplasmático, e o túbulo T, o túbulo, ele está aqui no meio. Você pode observar esse túbulo T, no caso. O cálcio, ele está nessas redes, no caso do sarcoplasma. Ele está nessas redes, tá? E você vê que o túbulo se conecta com quem? Com essa unidade aqui, pessoal. Observe isso aqui. Isso aqui é o quê? O sarcômero. Esse é o sarcômero. Aí o túbulo vai chegar levando esse cálcio. Porque o cálcio, ele vai iniciar esse processo. Tá certo? Agora aqui outra imagem para mostrar como que acontece. Você vê aqui nessa região, se inicia o processo de contração muscular. Aqui temos a junção neuromuscular. A junção neuromuscular se está observando e vai liberar o quê? No caso, aí vai gerar, vai ter essa ligação, vai ter uma resposta, aí vai liberar esse sódio que vai entrar através do quê? Desses túbulos que estou mostrando aqui. E do lado encontra-se o quê? O retículo sarcoplasmático. Esse retículo, no caso sarcoplasmático, ele vai liberar cálcio. Para onde? Para essa unidade aqui, que seria o que? O sarcômero, e iniciar o processo de contração muscular, tá? Assim, vamos passo a passo. Lembrando novamente esse túbulo T, por que a gente, tanto túbulo T, professor? Porque é aí que se inicia, na verdade, de uma maneira mais fisiológica, é aí que se inicia esse processo de contração muscular, tá? Para que servem então os túbulos T? Os túbulos T conduzem a onda de despolarização até as cisternas do retículo sarcoplasmático. Mas o que será? Se eu te perguntar, imagina a prova cai, para que servem os túbulos T e o que é essa despolarização? Aí você vai falar, os túbulos T conduzem a onda de despolarização até as cisternas do retículo endoplasmático. Aí a segunda pergunta, né? E o que é essa despolarização? Essa despolarização é somente entrada de quê? De sódio, através, no caso, do túbulo T. Beleza. Aqui só mostrando de outro tipo de desenho, né? Como que acontece. E se a gente, de uma maneira assim mais prática, a gente pode até falar assim, uma maneira assim bem sucinta, o que é que seria esse processo de contração muscular que eu coloquei aqui para vocês, que a gente chama aqui um acoplamento eletromecânico, na verdade, que se inicia primeiro, número 1, condução do potencial de ação pelo sarcolema, já tínhamos visto, a despolarização dos túbulos T através da entrada de sódio, a abertura dos canais de cálcio do retículo sarcoplasmático não é nada mais do que essa saída, essa liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. 4, difusão desse cálcio. Esse cálcio vai ser difundido para onde? Ele vai entrar, no caso, no sarcômero. Aí que vai acontecer? Número 5, aumento desse cálcio no sarcoplasma celular. Então, todo o citoplasma da célula, que a gente chama sarcoplasma, né? E 6, início da contração celular. Até aí, de uma maneira bem sucinta, é o que está acontecendo nesse processo de contração muscular. Obviamente, vai acontecer mais alguns processos que a gente vai estar falando. Tá. O processo de contração muscular, lembra que tínhamos falado, né, através de uma ligação do neurônio
com o músculo, no caso, e essa vai estar regida por neurotransmissores. O principal neurotransmissor que está envolvido nesse processo é a acetilcolina, que é esse que nós estamos falando aqui. Essa acetilcolina, no caso, ela é controlada, né, tanto a entrada como a saída dela, né? Então, o que acontece no caso? Se tiver um excesso de acetilcolina, ela logo vai ser, no caso, eliminada, um processo de hidrolisação, por uma enzima, né, que o organismo tem, que controla esse excesso. Também temos que ter enzimas que controlam o excesso de enzimas, não é? Desculpa, de neurotransmissores. Enzimas que controlam o excesso de neurotransmissores, que é a acetilcolinesterase, ou colinesterase, no caso, que se encontra na fenda sináptica. Aí, quando se destrói essa acetilcolina, no caso, ela vai se tornar necessária para evitar o contato prolongado do neurotransmissor com os receptores de sarcolema e estiver assim com aquela contração em excesso, normalmente. Ela é muito ocasionada em algumas doenças, que já tínhamos falado, né? No caso, também pode ser no tétanos, sabe? No tétanos, um dos efeitos dessas doenças causa uma extrema rigidez muscular. E o que é uma extrema rigidez muscular? É um processo excessivo de contração muscular. Sabe que a pessoa, ela fica em uma posição, né? Ela se contorce tudo. E porque ela não consegue relaxar o músculo. Isso é por quê? Porque teve um excesso de acetilcolina, no caso, tem um monte de acetilcolina, no caso, prolongando, como está falando, a neurotransmissão com esses receptores e não tem o adequado relaxamento. Mas como que acontece isso, professor? Já vamos chegar ali. Já quando o músculo está em repouso, no caso temos o filamento maior, que é a miosina, não pode se associar à actina, devido a que ela tem um mecanismo para evitar isso, que é através da ligação do complexo troponina-tropomiosina, que está fixado sobre o filamento de actina, no caso. Então, esse processo de contração, e que lembra que tínhamos falado, no caso actina, com o filamento delgado, com o filamento grosso, né? Eles nunca ficam juntos, eles ficam somente sobrepostos. E quem está ligando eles? No caso, a troponina e a tropomiosina. Por isso, eles são, no caso, excelentes marcadores até, né, no caso. Podemos observar aqui também os filamentos proteicos, no caso. Não é nada mais, a gente está descrevendo aquele filamento grosso, que seria, no caso da miosina. Podemos observar aqui, eu vou fazer um zoom dessa região, né? Ele é conformado por uma cadeia leve, são várias cadeias leves, no caso, uma cadeia leve e uma cadeia pesada, no caso que é a ponte, que é a ponte da miosina, que é a ligação entre, no caso, a miosina com a actina, tá? Então é composta por isso, mas não precisa entrar em detalhe nisso, né? Pois é só para mostrar para vocês. Aí, no caso, essa molécula de miosina por um sítio de ligação para actina e outro para TPase. Lembra que eu falei? Tem duas cabeças. No caso, uma cabeça que vai se ligar, no caso, com a actina, com o filamento, e outra com a TPase, que é outra enzima que vai degradar ATP, o ATP. Já vamos chegar nessa parte. Na parte aqui de baixo, a gente pode observar, né? Já temos o quê? Actina. Essa actina, que é o filamento mais delgado, ela está composta, né, obviamente, pela actina, que é uma dupla hélice, e temos uns filamentos aqui mais finos, que a gente vai chamar que é a tropomiosina. Esse filamento vai ser uma rede que está envolvendo, né? E no meio, uns pontinhos aqui, amarelos, que são unidades de troponina, que são aquelas unidades na qual essa cabeça, no caso que tínhamos visto aqui, essas pontes da miosina vão se ligar, tá? Aí até estamos falando aqui, né, que cada molécula de actina possui um sítio de ligação para a cabeça de miosina, que no caso vai ser o quê? Essa troponina, especificamente na actina. Na miosina, ela vai ser, no caso, essas pontes que estamos mostrando aqui.
essa cadeia pesada, essas cabecinhas que tem aqui, tá? Tudo certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Acho que tá tranquilo, né? Tá todo mundo aí? Ninguém tá dormindo? Aí vamos fazer uma rápida chamada aqui. Tá tranquilo, professor. A ver, Viane, tá tudo certo aí, Viane? Tudo certo. Beleza. Tiele, tudo certo aí, Tiele? Pode colocar, sabe, aquela mãozinha também, não precisa, se não quiser falar, né? Não tem problema. Quem mais? Lauana, tudo certo aí? Tá por aí? Bem, vamos lá então. Beleza, vamos continuar. Eu vou fazer agora uma pequena. Para quem está presente aqui, né? Eu estou aqui fazendo o print, né, das pessoas que estão presentes, que vai ser como a lista de chamadas. Pronto. Vamos lá. Aqui, nessa pessoal, aí se puderem desligar os microfones de vocês, né? Está se escutando. Beleza. Pessoal, aqui é o que? É aquela ligação entre, no caso, a miocina, que está mostrando aqui, com a actina. Essa parte daqui é a miocina, tá? Miocina. E a parte daqui embaixo é o que? É actina, tá? Aí você observa que tem uma ligação. Lembra que tinha falado que a miocina tem uma ponte, que são feitas de duas cabeças? Essas cabeças vão ter ligação com quem? Elas vão se ligar com quem? Com a troponina. Observa, no caso aqui, a troponina. Ela vai ter essa ligação dessa cabeça da miocina com a troponina, tá? Para quê? A gente já vai explicar. Porque tem um processo de que, quando tem essa contração, ela demanda energia. Então, são ligadas, são ativadas, são, na verdade, utilizadas moléculas de ATP. De ATP para quê? Para poder serem utilizadas como energia. E, no caso, essa molécula de ATP ela vai ser, no caso, atacada pela ATPase e desdobrada em ADP e em fosfato inorgânico, no caso. Tá? A contração muscular, resumidamente, né, podemos falar que os filamentos de actina se deslizam sobre os da miocina, beleza? Devido a pontos de união, que a gente falou agora, né, entre a actina e a miocina, que se formam nesses dois filamentos, já fomos falando, para que o deslizamento ocorra, a participação de grande quantidade de íons cálcio. Já tínhamos falado de onde provém esses íons cálcio? Eles vêm de onde? Do retículo sarcoplasmático, que ele é ativado por quê? Pela despolarização, que não é nada mais do que entrada de sódio dentro do sarcoplasma. E também precisamos de quê? De ATP. Aí se eu te falar então, imaginemos, que precisamos, o que é necessário para iniciar o processo de contração muscular? Ah, nós precisamos de quê? De cálcio, ATP, e aí o processo de entrada de sódio também é necessário, no caso. Tá? Aí, o que vai acontecer com a miocina? Ela vai hidrolisar, quebrar o ATP, no caso, e liberar energia, né? Lembra, tem que ter ganho de energia. Então, ela vai pegar a molécula de ATP e vai quebrar ela para usar a energia dela, necessário para que aconteça essa contração. Isso é somente a contração. Agora, a gente vai ter o quê? O processo de relaxamento, ele se baseia única e exclusivamente na recaptação. Então, pegar novamente esses íons cálcio para dentro do sarcoplasma e iniciar novamente esse processo. Então, você percebe que
O mais importante é o processo de contração muscular. O relaxamento já é uma coisa assim que é espontânea, porque o que mais se sofre é no processo da contração muscular, ou quando você carrega um peso. O que é o que mais dá dificuldade? Carregar, porque quando você vai soltar ele ou colocar, já é uma coisa mais fácil, tá? Pessoal, aqui tem o vídeo, acho que, não sei nem quanto, não me lembro quanto durava esse vídeo, mas acho que vocês podem assistir, no caso, nas suas casas, né? No caso, ela está já disponibilizado no site, tá? No SAF. Se tiver alguma dúvida do vídeo, na próxima semana, né? Na próxima aula que tivemos, a gente vai falar sobre isso, né? Se tiverem dúvida, obviamente. Aí ele especifica mais bacanamente, né? Com desenho, gráfico, vídeo, né? Como que acontece esse processo. No momento que vocês estão fazendo a anotação, está acontecendo, no caso, um processo de quê? De contração muscular. O fato dos seus dedos se mexendo, toda essa musculatura que tem aqui nas falanges, está acontecendo, gente. Por mais que seja assim um músculo assim bem pequenininho, mas processos de contração muscular estão acontecendo, comandadas desde seu sistema nervoso central, já que é musculatura esquelética, não esqueçam, né? Ele é comandado pelo sistema nervoso central, tá? Então, vamos continuar. Aqui seria o vídeo, né? Mas a gente vai continuar, senão não dá tempo mesmo. Ai, desculpa, gente, que se ativou sozinho. Tá? Então, assim, eu coloquei aqui uns 4 tópicos que são muito importantes para você ir relembrando essa parte da contração muscular. O primeiro, no caso, é a contração muscular parte do potencial de ação gerado pelo motoneurônio ou neurônio motor, né, no caso. O que seria essa parte do potencial de ação? O potencial de ação é o processo de despolarização, no caso, desse neurônio. E a despolarização, lembra que era a entrada de sódio dentro da membrana, membrana sarcoplasmática, tá? Então, só para especificar. O ponto 2 diz a despolarização das membranas celulares internalizadas pelos túbulos T, né, que já tínhamos visto, gera a liberação de cálcio, que é liberada através do quê? Do retículo sarcoplasmático, né? Sai o cálcio, que libera os sítios de ligação para as pontes cruzadas. No caso, nesse cálcio é importante porque ele vai ser a ligação entre quem? Entre a actina com a miocina, né? No caso, como tínhamos falado. Então, essa movimentação das pontes, essas pontes a gente está se referindo a quê? Aquelas cabecinhas que se encontram na miocina. Isso vai depender da quantidade de ATP e de cálcio. Então, são muito importantes esses dois elementos, ATP, adenosina trifosfato, e o cálcio, que geram o encurtamento dos sarcômeros. Lembra os sarcômeros, não? Que está constituído por quê? Por filamentos de actina, miocina, troponina, tropomiocina. Eles, quando tem o processo de contração, eles se encurtam. Mas necessariamente teu músculo não é que encurta, né? Muitas pessoas pensam que como está tendo um encurtamento, o músculo também vai encurtar, e não acontece isso. A fibra muscular, no caso, o fascículo muscular, ele se mantém intacto. O problema acontece dentro da célula, da fibra muscular, o que seria o sarcômero, ele encurta, mas isso não vai gerar uma diferença no músculo próprio, né? Aí, que mais? O quarto ponto, o relaxamento muscular, que é isso que nós tínhamos falado, né? Observa aqui que é, né? O relaxamento muscular depende da recaptação, ou seja, tomar novamente esse cálcio que ficou para ativar a contração muscular, no caso, pelo retículo sarcoplasmático. Então, se ele liberou, depois ele vai novamente a pegar ele. Para quê? Para que inicie o processo de relaxamento. Aí isso vai realizado por uma bomba, né, no caso, que tem na membrana desse retículo, que a bomba cerca, e que por sua vez depende do ATP, mas vai ter ATP, né, no caso, energia, né, da pessoa. Então, o processo de relaxamento, se eu te perguntar, nós vimos que o processo de contração celular acontece assim, 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 assim.
Como acontece o processo de relaxamento muscular? Aí você vai falar, isso vai depender do que? Da recaptação de cálcio, que isso é por parte do retículo sarcoplasmático, especificamente vai ser realizado por la bomba cerca, e vai depender também da quantidade de ATP. Isso aí é o processo de relaxamento muscular, tá, pessoal? E aqui, eu fiz aqui um breve resumão de algumas coisas assim, que com certeza pode cair. Eu não vou falar que pode, não pode, é muita coisa. Né? Sobre o quê? Sobre os tecidos musculares que nós estamos fazendo. Essa na nossa prova agora vai entrar aqui, tecido muscular, e a nossa aula de microscopia, que vamos a falar daqui a pouco, tá? Então, só para vocês lembrarem, eu fiz essa figura aqui, que ela simplifica algumas coisas básicas para você ter essa ideia do que é a diferenciação entre o quê? Entre os diferentes tecidos musculares. Tínhamos falado do estriado esquelético, do estriado cardíaco e da musculatura lisa, né? O tecido muscular, no caso liso. Então, elas têm diferenças, né? Como nós tínhamos observado. Então, aqui tem uma resumida bem bacana. No caso, imagina que cai na prova, faça quais são as principais diferenças entre esses tecidos musculares, já você sabe onde pegar, né? Ou pelo menos lembrar na hora, né? No caso. Tá certo? E assim também eu coloquei aqui um mini teste. A gente sempre faz esses mini testes, só que não dá tempo, né? Porque como eram nossas aulas, era de 1 hora, né? Turma e turma, às vezes não dava tempo. Então, mas sempre no final da aula, a gente colocava uma questão referente ao assunto, obviamente. Então, nessa daqui, eu coloquei essa questão, tá? Não precisa me responder, se alguém quiser responder na aula passada, ou capaz alguém já fez essa questão, né? Então, mas basicamente, né, sobre o sistema muscular, que fala sobre o bife, né, de carne que nós tínhamos falado, né, que é diferente carne do que tecido muscular. Mas o que é isso? Isso é constituído por quê? Né? Aqui tem as 5 alternativas, tá? Eu não vou explicar isso, vou explicar na semana que vem, tá? Beleza. Então, pessoal, com isso terminaríamos essa parte da nossa aula de sistema muscular.